Direto da redação. Na cidade de Macaé, ontem, morreu o vereador Thales Coutinho. Ele exercia o primeiro mandato parlamentar e era do Podemos, do partido Podemos, e morreu no final da tarde em função de complicações em decorrência da Covid-19. O Thales Coutinho estava hospitalizado desde maio, quando o quadro de saúde se agravou e precisou ser entubado. Recentemente, o pai de Thales, o ex-vereador Eduardo Cardoso, também morreu em decorrência da Covid-19. O Thales era um jovem, assim, feliz, né? Um cara flamenguista, boa praça. Conhecia o Thales, conhecia o pai, o doutor Eduardo, que era médico. E o Thales, o Eduardo, testou positivo para a Covid-19 antes do Thales. Já tinha sido vacinado 2 vezes. Mas logo depois o Thales, que ainda não tinha sido vacinado, ele testou positivo também. Os dois tinham comorbidades. Eles eram obesos. O Thales, o quadro de saúde dele se agravou primeiro do que o do Eduardo. Ele internou. Eduardo, sendo médico, sabia a gravidade que o caso poderia alcançar. O Eduardo, ele começou a ter o estado de saúde dele também piorando. Ele se agravou muito o estado de saúde dele. A imunidade dele baixou muito, preocupado com o filho. E ele, para alguns amigos, chegou a dizer o seguinte, que ele preferia morrer e deixar o filho vivo, porque o filho estava mais jovem, ele já estava mais velho. Ele era apaixonado pelo filho, pela família. O Thales era casado. A filhinha do Thales completou agora 1 mês de nascida. Eu acho que foi no último final de semana. 1 mês, não, 1 aninho, perdão. Foi 1 mês, 1 ano. Completou 1 ano de nascida. Agora, recentemente, eu acho que foi no último final de semana. A morte do Eduardo já foi um choque para a cidade de Macaé. Porque era uma figura muito conhecida, era um cara muito boa praça. Você queria encontrar o Eduardo Cardoso, era todo dia de madrugada caminhando com o cão dele, o Zico, na região ali de Imbetiba, na praia de Imbetiba. E o Thales herdou esse estilo bonachão, esse estilo boa praça do pai. E exercia um primeiro mandato de parlamentar e gostando do trabalho. Ele, por exemplo, foi um dos críticos da demora por parte do governo federal no envio de vacinas para as cidades. Ele tornou-se um crítico. Ele é autor de uma lei na Câmara Municipal de Macaé que prevê punição para as pessoas que estavam furando a fila para a vacina. O Thales, ele, antes de ser infectado, ele já era para estar vacinado, porque ele tinha comorbidade. Mas ele não se vacinou, porque ele temia justamente o quê? A crítica das pessoas, em função de dizer que ele estava furando fila. Não era nada disso, ele tinha comorbidade, tinha que ter sido vacinado, mas não vacinou. Aí agora morreu o pai, há 1 mês, e agora morreu o Thales. O Thales era casado, tinha uma filhinha, a mãe dele é a professora da rede municipal, e ele tem uma irmã. E você imagina agora como está a família do Thales, hein? Assim, a família enlutada 2 vezes. A pandemia, ela vai deixar marcas muito fortes, marcas muito tristes na vida de muita gente. Eu estou citando aqui o caso do Thales, porque foi ontem que ocorreu isso, a morte do Thales. Nós temos aqui casos de outras pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 aí, que também provocou assim, grandes comoções. Até no Brasil, não foi numa única cidade. Figura de expressão nacional. Recentemente foi o ator Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da Covid-19, depois de ficar vários dias internado, um esforço tremendo de uma equipe médica tentando recuperá-lo. Agora é nome de rua em Niterói. Esse ano nós assistimos aqui a quantidade de políticos que morreram em decorrência também da Covid-19. Morreu um senador, Harold de Oliveira. Morreram 2 deputados aqui que nós conhecemos, né? Só na cidade de Campos foram 2 deputados, foi Gil Viana e João Peixoto. Em Macaé foram 2 vereadores. Eduardo Cardoso foi presidente da Câmara e era secretário da Casa Civil do prefeito Elbert Rezende. Thales, vereador. E assim podemos citar outras figuras. Nissete Bruno, atriz, também morreu ao receber a visita de um parente que estava infectado com a Covid-19. Visita de um parente provocou a morte de Nissete Bruno. Então, muita gente
que morreu em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19. Enquanto isso, a gente conhece algumas pessoas que passaram por situações muito graves, chegando a ficar entubadas, mas conseguiram sobreviver. Então, cada caso é um caso, cada reação é uma reação, cada pessoa elas têm uma característica própria, tem uma imunidade, outras não, para reagir a um quadro grave da Covid-19. O Thales, ele resistiu muito, o Thales Coutinho. Ele foi hospitalizado no dia 2 de maio, ele deu entrada no hospital falando normalmente, conversando, fazendo postagem, inclusive, em seu Twitter. No dia 5, olha como essa doença é perversa, o quadro se agravou, ele foi para uma UTI, foi entubado e não saiu mais. Saiu agora, saiu morto, coitado. O vereador está sendo sepultado hoje, ainda não tenho aqui informações sobre a hora de sepultamento, não vai haver velório. O número de pessoas acompanhando, que poderão acompanhar o sepultamento também serão ínfimos, geralmente só familiares, e deverá ser um enterro assim, muito rápido. A Prefeitura de Macaé decretou luto oficial, assim como a Câmara de Vereadores está decretando luto oficial de 7 dias. Você confere aí na tela a imagem, a foto do vereador de Macaé, Thales Coutinho, que morreu ontem em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19. E aí você confere comigo agora aí na tela um trecho de uma entrevista que eu fiz com Eduardo Cardoso, foi presidente da Câmara de Macaé, é pai do Thales e que também morreu de Covid. Dá para soltar um trechinho dela? Roberto, prazer para quem falar para o público que te acompanha, né? Obrigado. Doutor Eduardo, Francisco Dornelles, que foi senador, foi vice-governador, foi deputado, ele costuma dizer que a eleição mais difícil... Essa aí foi uma pergunta, que eu perguntei ao Eduardo Cardoso na época, é o seguinte, que o Francisco Dornelles, que eu já entrevistei, foi vice-governador, foi ministro, foi deputado, foi senador, ele dizia que era muito difícil ser vereador, que era mais difícil ser vereador do que ser deputado, ser prefeito, ser presidente, é mais difícil conquistar um mandato de vereador, né? Porque é uma eleição muito disputada. Ele dizia que todo político, antes de ser qualquer coisa, exercer qualquer mandato na vida pública, deveria ser primeiro vereador, passar pelo teste de ser vereador, que é a eleição mais difícil que existe, é a eleição de vereador, ao contrário do que muitos pensam. Então foi uma entrevista muito boa, essa entrevista com o Eduardo Cardoso, ela está disponível nas plataformas digitais aqui do Portal Viu, no YouTube. Vai lá na playlist entrevista lá com o Eduardo Cardoso, você vai encontrar na buscada lá no YouTube, no Portal Viu no YouTube, você vai encontrar essa entrevista com o Eduardo Cardoso na íntegra. Solta mais um trechinho, por favor. Fato importante é que a Câmara tinha 5 candidatos a deputados estaduais. 5 vereadores eram candidatos a deputado estadual. O vereador Luiz Fernando, o vereador Julinho, o vereador Marcel, o vereador Elbert e o vereador Val Barbeiro. 5 eram candidatos. Se você somar dos votos nominais válidos para deputado estadual, a Câmara fez 50% dos votos válidos. Foram 80 mil votos válidos para estadual e a Câmara fez quase 40 mil. Então, 50%. O que o Eduardo está explicando aí? Porque o Eduardo, aqui para quem não sabe dessa história, o Eduardo, se o Elbert Rezende é prefeito de Macaé hoje, ele agradece ao Eduardo Cardoso. O que aconteceu? O Elbert era um vereador em Macaé, Eduardo Cardoso era presidente da Câmara, o Conde Bittencourt, que era deputado estadual, não seria candidato à reeleição pelo partido deles, na época, Cidadania, e chamou o Eduardo para ser, porque o Conde Bittencourt seria candidato a vice-governador na chapa do então candidato Eduardo, que é prefeito agora do Rio, Eduardo Paes, foi candidato a governador naquela ocasião. Então ficou vacante. O Eduardo não quis. Aí falou, não, eu não vou ser, eu tenho outra pessoa. E colocou o Elbert. E fez a campanha do Elbert. A Câmara de Vereadores de Macaé tinha 5 candidatos a deputados estaduais. Ele conversou com os vereadores, todos retiraram candidaturas, foram apoiar o Elbert. O Elbert foi deputado. Depois o Elbert deputado, o Eduardo Cardoso lança o Elbert candidato a prefeito. E vai lá, enfrenta todas as investidas para retirar a candidatura do Elbert, mantém, afiancia, firma, leva o Elbert candidato, traz o então prefeito Dr. Aloysio para dentro da campanha do Elbert e elege o Elbert. Numa eleição assim super disputada
e com a ausência de muitos eleitores. A gente não foi votar. O Eduardo Cardoso foi a figura, foi o cara que deu um mandato de deputado ao Welbert, foi o arquiteto que arquitetou isso, e foi o grande arquiteto da eleição de Welbert Rezende, que é prefeito hoje de Macaé, como prefeito. São fatos assim que a gente, como repórter, acompanha, né, nos bastidores, mas esse é o retrato. O Eduardo Cardoso foi o homem dos bastidores que garantiu a eleição de Welbert como deputado e depois como prefeito. Portal View. O mundo na palma da mão. View.